Buenas senhores, mais uma vez aqui no Me Segue na História, mais uma vez levando história até você, mais uma vez fazendo tu se apaixonar por história, gostar cada vez mais, se interessar cada vez mais por história, porque a história é bem interessante, é bem engraçada, né, cara? E o card de hoje, tu chegou até aqui, tu é um curioso, tu pesquisou ou tu já é inscrito aqui no canal. Se tu já é inscrito, legal, cara, deixa só um like no vídeo e assiste o vídeo até o final. E se tu não é, cara, se inscreve agora para ajudar esse canal a crescer. Bom, direto ao tema, né, cara? Para não enrolar muito, porque esse vídeo não vai ser curtinho, vai ser um pouquinho longo. A gente vai falar do seguinte: Pedrão, sabe o Dom Pedro I? Quase foi príncipe da Grécia. Bom, esse card surgiu numa conversa minha com meu irmão Marco Antônio. Ele falou: cara, tu sabia que o Pedrão quase foi príncipe da Grécia? Bah, e cara, é claro, ele manda o desafio, eu vou lá pesquisar. E não é que o cara foi mesmo, cara. Portugal quase ficou com as gregas, com as ilhas gregas, mano. Mas é verdade. Bom, eu tive que dar uma olhada na história, estudar a história, resumir a história e trazer aqui pro canal, né, cara? E agora tu vai entender. Pedrão, cara. Pedrão quase foi príncipe da Grécia. Então, segue na história. Vamos lá, vamos direto ao assunto, porque é um pouquinho longo. E eu preciso te ambientar na história para tu entender lá no final o que aconteceu. Em 28 de maio de 1453, Constantinopla é conquistada pelo Império Otomano e cai o Império Romano Oriental. Bom, nesse período, todo o território grego foi conquistado pelo Império Otomano. E isso, cara, isso se deve ao senhor Barba-Roxa, né, cara? Que mais tarde se tornou até almirante da armada turca. É culpa dele, né, cara? É culpa dele. Eles conquistaram, derrubaram o que hoje está a Grécia e, cara, colocaram a Grécia num regime de quase escravidão durante 400 anos. Nesses 400 anos, né, a Grécia tentou, né, não era uma nação grega, né, não tinha a ideia de uma nacionalidade grega, no comportamento como uma supernação. Então, nesses 400 anos, revoltas aconteceram e a Grécia tenta se libertar do domínio turco, mas não consegue. Vai demorar muito tempo, né? É claro que vão aparecer várias revoluções, mas a Grécia não consegue se libertar do domínio turco. Nas últimas décadas, né, do século XVIII, a czarina da Rússia, Catarina Grande, decidiu brigar, né, cara? Decidiu adotar a causa dos gregos, né, cara, e trazer para ela, até porque os gregos também eram cristãos ortodoxos, né? Então era legal, era bacana, era super positivo trazer a Grécia de volta à sua grande existência e transformar a Grécia numa nação. Então a czarina, a Catarina Grande, vai fazer esse super papel de tentar, né, ajudar a Grécia a se tornar livre novamente. E apesar da recusa dos países ocidentais em colaborar com a ressurreição das antigas províncias, que comumente eram chamadas de Império Bizantino, contra o Império Otomano, na região dos Balcãs, começaram a nascer os primeiros movimentos de liberdade para os gregos. Mas o que contribuiu realmente para essa libertação da Grécia foi o movimento que definia o renascimento clássico grego, do clássico, da cultura, da arte, da música, tudo que vinha dos gregos. Então, esse renascimento da cultura grega, né, cara, e principalmente porque encher os museus da França, da Inglaterra, né, cara, e da Rússia de artefatos de cultura grega, isso botou os gregos de volta no hype. Então, cara, vamos lá, vamos fazer os gregos acontecerem novamente. Né? Então as nações se juntaram para ajudar os gregos a voltarem, né, ao que era o grande movimento grego clássico. É claro, cara, que as nações França, Inglaterra e Rússia se uniram para ajudar os gregos, mas teve um cara que teve um papel essencial nessa história para jogar os gregos de volta na história. Mas um momento crucial para as pretensões gregas, né, para a volta dos gregos, foi a visita do Lord Byron. O Lord Byron visitou a Grécia. E ele era muito influente. O Lord Byron era muito influente. E nesse momento ele se torna um entusiasta, né, cara? Ele é um cara que vai vender a ideia de volta para todo mundo. E o Lord Byron é o cara que vai trazer de volta a Grécia à voga. Em abril de 1824, dá-se um acontecimento decisivo para a libertação da Grécia. A morte do próprio Lord Byron. Ele morre na Grécia e a Grécia acaba por vez na mão dos turcos.
A opinião pública consternada pressionou as potências ocidentais a intervir com as armadas inglesa, russa e francesa, como já falei. E eles, cara, vão entrar na guerra chamada Batalha Naval de Navarino, né? Foi em outubro de 1827. Isso aí foi o caminho para a independência da Grécia. Em 1829, a Grécia conquistou a sua autonomia, o regime de uma monarquia foi aplicado, né, cara? O Conde Capodestria ia ser o cara, né, cara? O príncipe da Grécia, o imperador, o rei da Grécia, mas isso não vai acontecer. Bom, ele é assassinado, mas o regime monárquico é estabelecido e a Grécia começa o seu processo de independência. Mas, cara, para isso precisava de uma liderança, precisava de um príncipe, precisava de alguém ligado diretamente à descendência dos gregos para assumir esse posto. E o que aconteceu, meu irmão? Não tinha um descendente direto para assumir o trono da Grécia. E o que a gente vai fazer? Vamos escolher um. Não tinha mais nenhum herdeiro. Cara, vamos procurar o herdeiro. E aí que vai entrar o Pedrão. Cara, onde está esse herdeiro? Quem é o cara mais próximo dessa linhagem aí que foi extinta? Bom, cara, o cara mais próximo dessa linhagem era Dom João VI, cara. Era Dom João VI, lá em Portugal. Os gregos enviaram delegados para Dom João VI em Portugal para propor que o seu filho mais velho, o Dom Pedro, Duque de Bragança, se tornasse o primeiro rei da Grécia. Dom Pedro, como membro da Casa de Bragança, que por sua vez era um ramo português da dinastia Capetinga, era descendente dos imperadores romanos. Por isso, o rei de Portugal recebeu essa proposta quase que indecente para o Pedrão se tornar, cara, o príncipe da Grécia. Bom, cara, mas isso não aconteceu. Seria até legal para Portugal, interessante para Portugal, já que a independência do Brasil não seria declarada se o Pedrão viesse de volta para Portugal, voltasse para Portugal e assumisse a Grécia. Mas isso não aconteceu. Por que isso aconteceu, cara? Por que isso não aconteceu? Porque no dia 9 de janeiro de 1822, Pedrão, cara, deu o dia do fico, né? Aquela frase que até hoje a gente não sabe se foi ele que falou ou se é só uma invenção dos jornalistas da época. Mas ele diz: se é para o bem de todos e felicidade geral da nação, eu estou pronto e digo ao povo que eu fico. Na verdade, o Pedrão era muito, muito adorado pelos brasileiros. O povo gostava muito dele, né, cara? O Pedrão era um cara malandro, cara, um cara sagaz. Já era o primeiro carioca nascendo ali, o cara que gostava da farra. Tu conhece as histórias de Dom Pedro? Se não conhece, vai procurar na internet, nos livros. E o Pedrão não vai assumir a casa, né? Não vai assumir o principado da Grécia. Ele continua aqui e Portugal passa a bola para frente e acaba não ficando, né, com a cadeirinha lá de príncipe da Grécia. Então Pedrão recusa. Na verdade não é Dom Pedro, né, cara? Então o João VI fala assim: cara, o Pedro já tá fazendo muita confusão lá no Brasil, tá dando uma treta do cacete lá, e ele não vai poder vir. E o Pedrão não assume o trono da Grécia. Já que o Pedrão não quer a casa, né, não quer assumir a Grécia, quem assume, cara, é o príncipe Otto, né, o príncipe Otto da Baviera, e ele assume o trono. Daí pra frente é outra história, eu vou deixar tudo aí, mas é ele que assume, né? O Otto assume a Baviera, assume lá a Grécia, e aí começa o processo histórico da Grécia. Bom, é difícil gravar esse card, porque tem um bando de família nessa história, é difícil condensar isso tudo para o vídeo não passar de 20 minutos. Bom, mas a história tá aí, né, mostrando para você que a gente, por pouquinho, a gente não ficou com a Grécia. A gente não, né? Portugal não fica com a Grécia. Não ficou só com o Brasil, né, cara? Tá aí até hoje o Brasil que o Pedrão deixou pra gente, né, cara? Bem ou mal, a gente conseguiu nossa independência e nós somos hoje um país, né? Um grande país continental, que é o Brasil. Bom, eu acho que eu contei um pouco da parte da história e agora tu vai entender, né? Por que o Pedrão, né, quase foi o príncipe da Grécia. Agora eu fico por aqui, cara. Esse card é legal. Bom, eu vou deixar tudo aí que eu falei e mais detalhes na descrição desse vídeo para tu ficar aí antenado na história. Me segue na história, eu fico por aqui. Até o próximo vídeo. E tchau, tchau. Porra, essa cadeira tá rangendo. Preciso trocar de cadeira, cara. Mas é isso aí. Até mais.